Ora, sejam então bem-vindos a esta primeira sessão que desde o MSC de Espanha e Portugal temos vindo a organizar, desta feita em português, sobre a introdução ao padrão da cadeia de custódia, MSC e ASC. Antes de começarmos a apresentação e antes de introduzir o padrão da cadeia de custódia, uma pequena introdução da nossa equipa, do MSC de Espanha e em Portugal. É uma equipa que está liderada pela Laura Rodrigues, que é a diretora do programa. Conta com dois responsáveis de pescarias, o Alberto e o Júlio, e também com uma equipa de marketing e comunicação, que a Cátia, a Assun e o Jorge, que também desde Madrid fazem o apoio à comunicação aos nossos parceiros, e o Alberto Garazo, desde Vigo, que é o responsável de empresas MSC para Portugal e para a Espanha. Eu estou baseado em Lisboa, dou apoio às empresas parceiras do MSC em Portugal e à grande distribuição também comprometida com pesca sustentável certificada, e também dou apoio às pescarias e ao setor pesqueiro em Portugal, a dar a conhecer o nosso programa em Portugal. Esta sessão está englobada e está organizada dentro de um calendário que a nossa equipa tem vindo a desenvolver, dadas as circunstâncias que todos conhecemos. Esta é a primeira sessão para Portugal. Teremos duas outras sessões em fevereiro de 2021 e em março. A primeira sobre as ferramentas que as empresas e as pescarias têm ao seu dispor no programa do MSC, e a segunda já mais direcionada às empresas com a cadeia de custódia, que tem a ver então com o acordo de licença e com as declarações de vendas ao MSC. Em Espanha, ontem decorreu esta sessão de ferramentas para as pescarias e empresas, e serão então também dadas novas instruções e novos webinars sobre estas temáticas, que serão dadas pelo meu colega Alberto Graça. Antes de começar, algumas instruções para quem não está familiarizado então com o Zoom. Pedia, para ser mais fácil aqui também gerir, se houver perguntas, que usassem o botão Q&A, perguntas e respostas, que é então mais fácil para eu poder gerir as vossas questões. Este webinar será gravado, tentaremos manter a duração de 1 hora, e no final partilharei convosco um pequeno questionário para poderem avaliar então esta sessão, para ajudar-nos então a melhorar este tipo de eventos que começamos agora. Uma pequena também advertência sobre qualquer questão e interpretação do que seja dito, e alguma questão que seja levantada também por vós. Devemos sempre referir-nos aos documentos oficiais que estão escritos em inglês do MSC. No entanto, estamos aqui disponíveis para esclarecer qualquer questão ou dúvidas que possam ter, seja durante esta sessão ou a posterior. Apresento-vos então os objetivos de hoje. A nossa agenda. Primeiramente vamos começar por dar então a apresentar a visão e a missão do MSC para quem não conhece, os valores do programa e que elementos integra. Vamos aprofundar os princípios do padrão da cadeia de custódia. Quando podem ver aqui na apresentação, COC quer dizer Chain of Custody, que é a cadeia de custódia, é a abreviação para este termo. Depois, algumas sugestões e também, dadas as questões que normalmente nos são colocadas, de passos a seguir para iniciar este processo de certificação da cadeia de custódia, e partilharei também alguns dos recursos que temos disponíveis, uns em inglês e outros em português, que temos vindo a adaptar. Então, sem mais demoras, avançamos então para dar-vos a conhecer a visão e a missão do MSC. A visão é muito simples e concreta. O MSC quer uns oceanos cheios de vida e de peixes para as gerações futuras, e temos a missão então de acabar com a sobrepesca e que a pesca tenha o menor impacto possível sobre o meio marinho. O nosso objetivo é que se reconheça a pesca sustentável e que esta tenha visibilidade nos mercados, e que esta aposta chegue também de volta aos pescadores, que trabalham então para garantir uma pesca sustentável em colaboração, e o MSC faz parte desta colaboração,
com os pescadores, com os cientistas, com a indústria ou qualquer outro interessado que esteja comprometido e se encontra nos ideais e na visão do MSC. Ora, avançando então para explicar um pouco mais sobre o programa do MSC e que elementos integra então o programa, quando falamos no programa em geral. Quando falamos na cadeia de custódia, claro que tem que existir produtos certificados, mas também a fase inicial é uma pescaria avançar para a avaliação e avançar para a certificação da sua atividade pesqueira. Tanto a certificação da pescaria como a certificação da cadeia de custódia, dirigida a empresas, são externas e independentes ao MSC, são sempre auditorias externas, que seguem então as diretrizes do MSC para a pesca sustentável e para garantir a rastreabilidade da cadeia de custódia. Faz parte do programa também, e é opcional, e mais à frente falaremos, o acordo de licença, que é o que permite o uso do selo azul do MSC, que então é a ferramenta que o MSC usa e as empresas usam para comunicar a origem certificada ao consumidor final. Ora, um aspecto importante, como eu já tinha referido, na auditoria de certificação, e aqui para percebermos bem qual é que é o mecanismo que está em causa nestas auditorias, o MSC em si não certifica nem uma pescaria, nem uma empresa, apenas define as normas para que estas empresas possam ser auditadas. É uma auditoria independente, e que tem que estar sempre realizada por uma empresa, aqui nós denominamos CAP, que é o Conformity Assessment Body, ou seja, estas entidades certificadoras têm que estar sempre acreditadas por uma entidade, digamos, superior, que é a ASI. A ASI é um organismo responsável por supervisionar, assegurar que as auditorias estão a ser realizadas conforme os referenciais do MSC, tem a missão e a capacidade para realizar auditorias sem aviso prévio e pode fazer a qualquer momento análise dos produtos no mercado. No fundo, esta organização, a ASI, faz um seguimento e a vigilância de que o padrão do MSC está a ser executado e aplicado de forma correta. Como eu referi, então as entidades certificadoras são então as entidades que vão fazer as auditorias às empresas e às pescarias. São auditorias anuais e têm que estar, como eu referi, acreditadas pela ASI. Quando falamos da validade dos certificados, para as pescarias têm validade de 5 anos e para as empresas têm então validade de 3 anos, e aqui está então a questão das auditorias anuais. Ora, a custódia é revisto periodicamente, neste caso a cada 3 anos, e nesta revisão o MSC tem que estar em conformidade com todos os padrões internacionais de melhores práticas, alguns que faz parte. No caso da AISIL, a Aliança Internacional de Padrões de Sustentabilidade, temos que seguir estas diretrizes. Também seguimos as diretrizes da FAO para as questões das pescas e somos o único esquema global a ser reconhecido pela Global Seafood Sustainable Initiative, e como tal temos também que ajustar o nosso padrão e as nossas diretrizes para garantir que cumprimos com o que a GSSI estabelece nos seus critérios. E por último, como standard, como padrão, temos também que seguir alguns códigos e boas práticas e alguns processos ISO que aqui são referidos. Para além de seguir todos estes códigos de conduta e boas práticas, a revisão é um processo aberto e tem como objetivo principal melhorar e tornar mais acessível o programa aos interessados. Assim, também podem, nesta fase de revisão, podem ser analisadas propostas, podem ser submetidas por terceiros. Esta revisão é um processo importante, faz com que o MSC, de forma periódica, melhore a informação e procure a informação científica mais atual e relevante, podendo sempre estar a melhorar então os seus padrões. Não vou perder muito aqui nesta questão, mas caso necessitem mais informação sobre como é que podem participar neste processo ou como é que funciona este processo, por favor, não hesitem em perguntar-nos.
Padrão da cadeia de custódia. Existem 3 versões atualmente. A última revisão e a última atualização do padrão das 3 versões foi em setembro de 2019, há cerca de um ano, e cada versão foi pensada para incidir em circunstâncias distintas. Temos a versão por defeito, a versão padrão, por assim dizer, que basicamente é a versão original, onde uma empresa pode então ser auditada e no caso de ter várias instalações, cada instalação tem que ser auditada separadamente. Depois temos a versão para grupos, que se adequa a organizações que decidem então realizar uma auditoria conjunta, tenham ou não um vínculo entre elas. E nesta versão é exigida então uma sede central, uma organização central que é responsável por garantir que as demais empresas vão então seguir o referencial do MSC e vão cumprir com o que é exigido. E por fim, uma última versão de para organizações orientadas ao consumidor, que foi pensada para aquelas organizações que vendem e têm um contacto direto com o consumidor final. Estamos a falar das despacharias, dos retalhistas, despacharias independentes, mercados. Também entra aqui o exemplo da restauração, onde podem incluir nos seus menus produtos certificados que não estão na sua embalagem final. Para além destes documentos que especificam o padrão de custódia para cada versão, que já os temos em português, temos também alguns documentos à disposição, como é o caso dos requisitos do certificado da cadeia de custódia e os requisitos gerais, que normalmente são os documentos que a entidade certificadora segue então para realizar a auditoria e aconselho também a consultar no caso de alguma dúvida mais específica. Ora, por vezes, e antes de introduzir os princípios da cadeia de custódia, é mais simples explicar quando é que não é necessária a cadeia de custódia e para isso vamos aqui apresentar 3 exemplos de quando não seria necessária a cadeia de custódia. Ora, este primeiro exemplo, no caso de uma empresa comprar produtos embalados já no seu formato final para a venda do consumidor e sem que o produto seja novamente manipulado ou etiquetado. Estes produtos denominam-se Consumer Ready Tamper Proof, ou seja, são à prova de manipulação e estão previamente aprovados pelo MSC. Por exemplo, é um retalhista que vende uma lata de conservas certificadas. Portanto, aqui o retalhista não necessitaria da cadeia de custódia para vender um produto que já está selado e à prova de manipulação. Depois, uma empresa que compra produtos certificados, mas não deseja vendê-los como certificados. Como claro está, a origem pode ser certificada, mas se não há intenção dessa empresa manter a rastreabilidade para fazer essa comunicação que o produto é certificado, é lógico que não necessita da cadeia de custódia. E uma empresa que nunca toma posse legal do produto certificado, aqui é uma questão que nos é colocada bastantes vezes e prende-se com o facto de, dentro do certificado, existirem outras empresas externas que fazem, por via de subcontrato, fazem e prestam serviços de armazenamento, de transportes. Temos também o exemplo de um trader que pode comprar pescado e cobra apenas a comissão por esse serviço prestado, mas nunca chega a adquirir a posse legal do produto. Ou seja, quando existe a posse legal do produto, assim, e queremos garantir que o produto mantenha a cadeia de custódia, é necessária a cadeia de custódia. Se não existe essa posse legal, não é necessário. Em todos os casos, é sempre o auditor que determina a necessidade de obter a cadeia de custódia ou não. Ora, para tornar também um pouco esta sessão mais interativa, vamos fazer aqui algumas perguntas e penso que também ajuda a perceber um pouco estes conceitos. E então peço a vossa participação para a seguinte pergunta, em que perguntamos qual destas empresas necessita obter a cadeia de custódia. Uma empresa que distribui para o canal Eureka, ou seja, o canal de restauração, um produto certificado por outra empresa com a cadeia de custódia. Um produto fabricado, peço desculpa. O produto foi aprovado pelo MSC como sendo destinado ao consumidor final, por exemplo, uma lata de conservas certificada. A segunda situação, uma empresa que distribui para a grande distribuição um produto fabricado
por outra empresa com cadeia de custódia. O produto foi aprovado pelo MSC como sendo destinado ao consumidor final e é o mesmo exemplo, então, da lata de conserva. E, por último, um trader de pescado que realiza a atividade de trader sem tomar a posse legal do produto e cobra por estes serviços. Eu vou lançar então aqui a pergunta para que possam responder. Penso que agora já podem então responder à pergunta. Podem responder mais que uma opção. Já temos os primeiros votos e vamos aguardar aqui uns minutos mais para que possam então responder. Vou aguardar um pouco mais. Temos apenas ainda 3 respostas. Não tenham medo de responder. As perguntas até já estão feitas para dar asa a uma explicação posterior. Portanto, é mesmo para assentarmos aqui alguns conceitos. Ora, vou então finalizar aqui esta pergunta e vou partilhar os resultados. Ora, temos aqui uma audiência bastante dividida, em que temos pessoas a dizer que seria a primeira empresa que necessitaria da cadeia de custódia, ou a segunda, e nenhuma das 3, ou seja, que temos a certeza que a opção 3 não necessita da cadeia de custódia. Vamos então ver a resposta. Ora, a empresa que necessita a cadeia de custódia era a empresa da situação 1, porque o produto ainda vai ser aberto por um restaurante e não pelo consumidor final. E aí a distinção para a situação 2. Aqui, mesmo que o restaurante tenha a cadeia de custódia, o princípio 2, como vamos ver mais à frente, diz-nos que os produtos certificados têm sempre que ser adquiridos a fornecedores certificados. E se existe uma empresa intermediária que não tem a cadeia de custódia não pode ser garantida. Ora, o ponto 3, não é necessária a cadeia de custódia porque o produto destina-se a um retalhista e o retalhista não vai manipular o produto, a última manipulação vai ser o consumidor que vai abrir o produto. E no exemplo 3, esta é uma situação que já tinha explicado antes, um trader que não toma posse legal do produto não necessita então da cadeia de custódia. Isto foi, pronto, aqui um pequeno exercício. Caso tenham alguma dúvida, podem perguntar, que esclarecemos. Ora, quando é que uma empresa não é elegível de obter a cadeia de custódia? Temos 2 situações. Uma empresa que foi processada com êxito relativamente a temas de trabalho forçado infantil nos últimos 2 anos não pode iniciar o processo para conseguir a cadeia de custódia. E também uma empresa cujo certificado lhe foi retirado devido a um incumprimento aos princípios da cadeia de custódia num prazo de 2 anos, também não pode obter a cadeia de custódia. Depois então desta pequena introdução, avançamos então já para os princípios do padrão. Os princípios do padrão da cadeia de custódia são bastante claros e não têm grande complexidade. Trata-se em muitos casos de adaptar ou introduzir procedimentos ou aspectos diferenciais para os produtos certificados. E normalmente, pela nossa experiência, muitos destes sistemas e destes procedimentos já existem, apenas têm que ser diferenciados para estes produtos. De forma geral, eles são simples de aplicar, quase sempre estão relacionados com a rastreabilidade documental que acompanha os produtos e também é importante ter em conta nestes princípios e na fabricação do produto uma questão importante que é o balanço de massas que se faz dos produtos certificados na cadeia da empresa. Também existem procedimentos administrativos, que é o que nos pede o princípio 5, que visam sobretudo garantir, por um lado, que os demais princípios estão a ser cumpridos e que a empresa tem então capacidade para manter o certificado válido. Ora, apresentando então o princípio 1.
os produtos certificados são adquiridos a fornecedores certificados. Já tínhamos tocado aqui neste ponto, naquele exercício. Ora, para estar em conformidade com este princípio, o MSC e o ASC têm 2 motores de busca na internet disponíveis, que estão sempre atualizados, para procurarmos fornecedores que estão com o certificado válido. Nesse momento. Temos aqui os links, depois partilho, e este é uma fotografia então do motor de busca do ASC, onde podemos procurar por país, por nome do fornecedor, por espécie, e esta informação está sempre atualizada, e quem atualiza esta informação são os auditores. Mesmo antes de solicitar o certificado ao fornecedor, aconselhamos que confirmem a validade do certificado, porque esta informação, como eu referia, é sempre atualizada no espaço de horas pelos auditores, portanto é aqui que vão encontrar a informação mais atual. Portanto, este é um passo então importante e aqui a ferramenta a usar para confirmar os fornecedores certificados. Ora, avançando para o princípio 2, os produtos certificados são identificáveis. Ora, aqui o que o padrão pede é que os produtos sejam identificáveis, e apenas damos e que o MSC pede, apenas dá uma diretriz, ou apenas dá indicações de como é que se deve fazer esta identificação. Não pedimos que revolucionem o sistema interno da empresa no que toca à identificação dos produtos, ou no que toca à rastreabilidade, que muitas das vezes já é adequado, apenas tem que ser adaptado para cumprir certas diretrizes do padrão. São apenas dadas recomendações, como a possibilidade de usar as siglas do MSC, usar o código da cadeia de custódia, mas também podem ser usados outros códigos internos. Isto é importante. O importante aqui é que os colaboradores e que esta informação seja possível de verificar tanto pelos colaboradores, mas também pelo auditor, que sistema de identificação está em execução e está em prática. Okay? Também pode ser importante para perceber que sistema de identificação usa o nosso fornecedor e como é que ele está a identificar aquele produto como sendo certificado. Aqui uma nota também, para o uso do selo azul, apenas é autorizado após a assinatura do acordo de licença com o MSC. Ora, vamos avançar para outra pergunta, tendo em conta o que nos pede o princípio 2. Neste exemplo temos vários produtos físicos, que são todos produtos B2B, e perguntamos onde não se cumpre com o princípio 2. Ora, no exemplo A, temos o produto físico e a nota de entrega ou faturas que acompanham o produto não têm a cadeia de custódia da empresa, mas indicam a rastreabilidade do produto de forma correta. A empresa não tem acordo de licença assinado com o MSC. Aqui o produto tem o selo azul. No exemplo B, a descrição é igual, mas não temos o selo azul no produto físico. E no exemplo C, as notas de entrega ou faturas que acompanham o produto têm a cadeia de custódia que indicam a rastreabilidade de forma correta do produto. E neste caso a empresa tem o acordo de licença assinado com o MSC. Recordo que são todos produtos B2B, ou seja, que não estão destinados ao consumidor final. Vou então lançar aqui a questão. Penso que agora já podem votar. Vamos aguardar alguns minutos. Pergunta então em qual destas situações não se está a cumprir com o princípio 2, que os produtos têm que manter a identificação. Agora aguardar alguns segundos mais. Ora, vamos então partilhar aqui os resultados e
parece que temos aqui uma indecisão entre a opção A e a opção B. Aqui a descrição é igual nos produtos e nos documentos que o acompanham, mas aqui a única diferença é a utilização do selo azul. Destes 3 produtos, o único que não está a cumprir com a identificação correta é o exemplo A, e aqui há várias questões que temos que ter em conta, que é, por um lado, o MSC não especifica, como eu disse, que as faturas ou notas de entrega têm que ter o número da cadeia de custódia, ok? Mas sim indicar a rastreabilidade do produto. Portanto, por este lado, por esta via estaria correto. O que não está correto é que a empresa não tem o acordo de licença assinado para usar o selo azul, mesmo sendo um produto B2B. Aqui o exemplo B é correto porque não temos o número da cadeia de custódia, mas a rastreabilidade é garantida e é indicada através do código usado, e como não há uso do selo, então estamos a cumprir com o princípio 2, e o princípio 3, então, neste caso, a empresa decidiu usar o código da cadeia de custódia para indicar a rastreabilidade e tem o acordo de licença. Espero que tenha ficado aqui e que este exercício ajude um pouco para esclarecer esta questão da identificação dos produtos. Se não for o caso, estamos aqui então para ajudar. Avancei então para o princípio 3. Os produtos certificados estão separados. Aqui novamente o MSC não é prescritivo na forma como esta separação é feita. O importante é garantirmos que não há mistura entre matéria certificada e matéria não certificada. E é graças a esta identificação correta dos produtos que evitamos que um colaborador possa então garantir que não haja esta mistura. Aqui também damos algumas indicações quando se fabricam produtos que estão pensados que vão ter matéria não certificada, e para isso temos uma regra que é a regra dos 5%, e essas regras estão também especificadas no nosso guia do uso do selo azul, que especifica como é que funciona a regra. Da mesma forma, quando queremos no mesmo produto, vou dar um exemplo, por exemplo, de uma caldeirada de produtos certificados de pescado, em que queremos usar produtos que têm a certificação do MSC e AS. Ora, o princípio 4, os produtos certificados são rastreáveis e os volumes registados. Este princípio é dos mais importantes porque, no fundo, é o que nos vai, são os procedimentos que nos vão depois permitir então fazer e vão permitir ao auditor verificar o balanço de massas. Tem que existir um sistema de rastreabilidade, seja ele documental ou digital. Nós não especificamos como é que esse sistema tem que ser, mas que demonstra a rastreabilidade dos produtos desde o fornecedor até ao cliente, ou seja, desde a recepção até à saída do produto. Não se aplica a produtos adquiridos como certificados e que não são identificados desde o início como certificados. Ou seja, com isto queremos dizer que apenas os produtos que são recebidos e identificados como certificados vão estar dentro deste âmbito. Devem existir registros de rastreabilidade em todas as etapas, se os produtos estão identificados como tal, e no caso de haver alguma alteração que um produto deixou de estar, a empresa deixou de identificar aquele produto como certificado, essa informação deve estar bem documentada. Deve haver também um registro que permita, então, como eu referi, calcular os volumes do produto certificado que são recebidos e adquiridos e vendidos. A única exceção é quando estamos a falar, por exemplo, daquelas empresas que têm então contacto com o consumidor final, em que não é necessária a informação de venda direta ao consumidor final. Uma questão importante são os rastros de conversão, quando ocorre a transformação do produto, e estes devem ser sempre justificados e precisos e seguir a informação atual sobre, tendo em conta a espécie, o rácio de conversão, para então depois ser calculado com mais exatidão o balanço de massas.
Uma questão importante também, somente os produtos dentro do âmbito de certificação da empresa podem ser vendidos como certificados. Aqui falamos do âmbito da certificação, no fundo é o scope, o alcance da certificação, e o que queremos dizer é que uma empresa para então vender um produto certificado tem que ter no seu certificado aquela espécie, e o auditor tem que ter, tem que estar informado que uma empresa está a trabalhar com esta espécie em específico, que é depois aquela informação que então é pública através do nosso motor de busca. Eu vou falar um pouco mais do âmbito de certificação um pouco mais à frente, mas é uma questão importante. Ora, vamos dar aqui um exemplo de um processo de rastreabilidade, até para resumir um pouco os outros princípios que já foram apresentados. Portanto, inicialmente existe a compra e a comprovação a um fornecedor certificado de uma matéria certificada. Assim que o produto é recebido, é confirmado através da nota de entrega ou da fatura que o produto é confirmado, através do sistema de identificação que esse produto tem e a rastreabilidade correspondente. Fazemos a anotação de entrada do lote e do volume de matéria que acabou de entrar. Como vimos, a identificação do produto pode ser por várias formas, nós não indicamos qual, apenas sugerimos algumas, mas como vimos naquele exemplo da opção A, B e C, a identificação pode ser consoante um sistema já interno da empresa. Uma vez que este produto está então, faz parte então da cadeia da empresa, deve ser armazenado de forma a minimizar qualquer risco de mistura entre matéria certificada e não certificada, e ajuda então esta questão da identificação em todas as etapas. Assim que o produto entra em fase de fabrico e de transformação, devem ser então anotados os rácios de conversão e também guardados os registros de quantidades e de volumes de saída do produto para depois então fazermos a comprovação. Aqui uma questão que é muito importante é ao termos o registro de volume de entrada e volume de saída, uma prova bastante, uma comprovação de volume de massas, é que não pode sair mais produto certificado daquilo que entrou. E, portanto, é por isso importante anotar estes volumes e que sejam precisos. Ora, relativamente à rastreabilidade, fazemos aqui então mais uma questão. Perguntamos qual destas afirmações são verdadeiras. Ao adquirir um produto certificado e tratá-lo como certificado até à sua venda, onde é vendido como não certificado, não temos de garantir registros de rastreabilidade. Devem existir registros de rastreabilidade para todas as etapas. Qualquer alteração deve estar bem documentada. É possível trabalhar qualquer espécie sem nenhum requisito, desde que esta seja certificada e adquirida a um fornecedor certificado. Devem existir registros que permitam calcular os volumes de produtos certificados comprados e vendidos, exceto quando não é venda ao consumidor final, e não é necessário anotar rácios de conversão. Ora, vou então lançar aqui a questão. Uma vez mais, apelo à vossa participação. Por estarmos neste formato mais virtual, tentámos dinamizar aqui um pouco, mas acho que são ferramentas que depois também nos ajudam a perceber aqui estes conceitos que são bastante simples, mas só para eliminar aqui qualquer dúvida que possa haver. Ora, então, quais destas afirmações são verdadeiras? Aqui parece-me que estamos todos de acordo. Vou então partilhar os resultados. Ok. E, como muito bem indicam, a única opção verdadeira é a opção 2. Ora, a primeira é falsa, porque como damos a entrada do produto
como certificado e foi tratado em todas as etapas como tal, temos que garantir que esta rastreabilidade está registada e fica registada, mesmo que depois não é vendido como certificado, ok? Isto é importante porque quando temos a decisão de tomar se vamos, ao receber o produto, passá-lo a certificado ou não, mantê-lo com o certificado. A segunda é verdadeira, devem sempre existir registros de rastreabilidade em todas as etapas e qualquer alteração deve estar bem documentada, como comentámos. A terceira é falsa porque, como eu referia, para trabalhar uma espécie e que esteja certificada, esta deve constar do âmbito de certificação da empresa. E a quarta é falsa porque temos que anotar os rácios de conversão. Aqui penso que não há dúvidas também. Para terminar, então, o princípio 5, a organização tem um sistema de gestão. Ora, a empresa aqui tem que assegurar este sistema de gestão para cumprir então os princípios da cadeia de custódia. A qualquer momento, qualquer pessoa autorizada que queira verificar os procedimentos de rastreabilidade, como se anotam os rácios de conversão, como se realiza o balanço de massas, todos os procedimentos implementados pela empresa, devem ser possíveis então de verificar e de confirmar que estes procedimentos estão então em conformidade com o referencial do MSC. Aqui o princípio 5 também destaca aqui outras questões. Uma delas é a questão de como lidar com produtos não conformes, ou seja, neste referencial, um produto não conforme pode ser um produto que foi identificado incorretamente como sendo certificado e aqui temos então várias ações a fazer. Uma delas é notificar a entidade certificadora num prazo mínimo de 2 dias e também depois corrigir e evitar que essa não conformidade volte então a ocorrer. Depois, requisitos para a garantia de rastreabilidade. Isso quer dizer que a qualquer momento podem ser solicitadas à empresa uma prova de registros ou amostras de registro de rastreabilidade ou amostras de ADN e a empresa então fica então obrigada a aceder a este pedido. E também aqui estão descritas, não vamos aprofundar, mas como é que é a relação então com aquelas empresas que não tomam posse do produto, mas fazem parte do certificado, e aqui está então descrita a relação destas empresas que podem fazer distribuição, armazenamento, via prestação de serviços. Também é importante, a organização não deverá, de forma intencional, comercializar produtos que estejam incluídos nos navios das listas negras das organizações regionais de pesca. Aqui uma pausa, ok. Também no princípio 5, e há uma atualização do referencial que foi feita, foi adicionada em 2019, que se prende então com o facto de que caso uma empresa se encontre num país de risco, deve-se submeter a uma auditoria social independente, ou seja, isto é uma auditoria que está à parte da auditoria, não faz parte da auditoria para certificar-se com a certificação do ASC ou MSC, mas é uma auditoria para demonstrar então um baixo risco laboral nas questões do trabalho forçado infantil. Esta auditoria apenas tem que existir quando uma empresa situada num país de risco tem então este risco adicional. Para isso, o MSC tem algumas declarações e referenciais também, consoante o país onde a empresa se encontra, demonstrar então que não está nesses países de risco e então fazendo com que não seja necessária essa auditoria social. No caso de estar naquilo que nós chamamos um risco standard, tem então que avançar para esta auditoria. Caso tenha alguma questão, podemos também aprofundar sobre este tema, mas é um processo também que a auditora auxilia e, por exemplo, no caso de Portugal, todas as empresas que têm as instalações em Portugal, o risco é considerado baixo
e então apenas tem que ser apresentada uma declaração em como esta empresa está situada em Portugal e então o risco é baixo no que toca às questões de trabalho forçado infantil. Ok, mas varia de país para país e hoje até penso que temos assistentes de outros países, portanto devem sempre fazer esta comprovação. Ora, terminados então este bloco dos 5 princípios, passamos então aqui aos passos a seguir para obter a cadeia de custódia, algumas indicações que também estão aqui, dadas as questões que nos têm vindo a ser colocadas. Ora, num primeiro passo é importante confirmar que a matéria e a razão pela qual existe o interesse em certificar-se pela cadeia de custódia, que existe então matéria certificada, através de uma comprovação de um motor de busca distinto de pescarias certificadas, podemos fazer essa comprovação dessa disponibilidade de pescado certificado a MSC ou também na página do ASC, se falamos de explorações aquícolas certificadas. Depois, selecionar uma entidade acreditada para a certificação. Esta entidade, como referimos, tem que ser acreditada pela ARCI. E uma vez que tenha, então, claro, o pescado e o fornecedor, então, que estão certificados, o próximo passo, então, é contactar uma destas empresas. Normalmente, nós recomendamos que solicitem sempre 2 ou 3 orçamentos para avaliar a opção que seja mais economicamente viável. Também, muitas destas empresas que estão acreditadas já têm alguma relação com as empresas, então podem também explorar essa relação, tendo já uma maior confiança com essa entidade certificadora e então essa entidade pode então transmitir mais confiança e já um processo mais ágil para avançar então para a certificação. Depois preparar-se para a auditoria. Aqui a nossa equipa pode também dar-vos apoio na preparação. Nós temos vários recursos disponíveis, como checklists para a auditoria, em que podem ir ponto a ponto, princípio a princípio, ver se existem, onde é que é necessário e se é necessária uma adaptação, tendo em conta o referencial do MSC. E, uma vez completada a auditoria, esta informação é então carregada pelo auditor na nossa intranet e depois então é emitido, se não houver não conformidades, um certificado e um código da cadeia de custódia. No caso de haver não conformidades detectadas, normalmente os auditores dão um prazo mínimo, um prazo máximo para a resolução destas não conformidades. Uma vez que estas estejam resolvidas, o certificado é emitido pela entidade certificadora. Este processo de preparação e de auditoria não é um processo relativamente leve, não costuma demorar muito tempo pela experiência que temos tido. Por exemplo, para preparar-se para uma auditoria, normalmente com um sistema já de rastreabilidade implementado, normalmente hoje em dia já todas as empresas têm, até devido a outras certificações, em 20 dias, mais coisa menos coisa, podem estar preparados e avançar então para a auditoria. Ora, depois, uma vez recebido o certificado e o código da cadeia de custódia, existe a opção de assinar o acordo de licença, que é este acordo, este contrato, que permite então o uso do selo azul. É importante referir que este acordo é sempre opcional e que está dependente da estratégia interna da empresa, da sua posição na cadeia de valor e se vê relevante então usar o selo azul ou não, se quer fazer essa comunicação dos produtos ao consumidor final, como já referi, este é sempre optativo. Mas se houver essa intenção, qualquer produto que seja criado com o selo azul tem que ser aprovado pelo MSC e também tem que constar na declaração de vendas estes produtos que são comercializados com o selo azul. Ora, resumindo, o uso do selo azul, e aqui podemos encontrar as regras para a utilização do selo, é opcional,
requer assinar o acordo de licença entre o MSC e a empresa, e todos os materiais de comunicação e no produto final têm então que ser aprovados pelo MSC. Podem também, o uso do selo azul e o acordo de licença pode ser assinado não para o uso do selo em produtos, mas, por exemplo, para comunicação a nível corporativo, ok? Ou comunicação interna, comunicação nas páginas de comunicação da empresa. É sempre necessário, quando falamos em comunicação, assinar este acordo, mesmo que não seja para rotular produtos com selo azul. Ora, alguns recursos de apoio. Vamos então aqui aprofundar um pouco mais o tema do âmbito do certificado, que falei inicialmente, para vermos em detalhe o que é que significa. Ou seja, uma empresa pode então operar vários produtos certificados. Aqui vamos ver o exemplo do IKEA Portugal, que tem a certificação da cadeia de custódia orientada ao consumidor, e todas as empresas têm descrito no seu âmbito de certificação certas características, uma delas que são públicas e outras que são privadas. Aqui vamos detalhar quais é que são as que são públicas e privadas, para que possam então depois também comercialmente usar essa informação. No exemplo, isto é o exemplo do nosso motor de busca, temos então o exemplo do IKEA, onde aparecem esta informação é toda pública, aparecem os contactos, que foram, uma vez mais, transmitidos ao auditor, e o auditor carregou esta informação. Isto é importante que esta informação esteja atualizada de forma a que outras empresas possam então contactar-vos de forma correta, no caso de interesse de fornecer-se em produtos certificados. Aqui aparece também o código de certificação, e é aqui que é feita a confirmação então que o fornecedor ou que a empresa está certificada. Quando é que foi certificado pela primeira vez? Qual é que é o certificado que está em vigor e quando é que expira? E também temos a entidade certificadora. Que informação temos mais? Que espécies é que o IKEA está a comercializar neste momento nos seus restaurantes? Temos, por exemplo, o bacalhau, as pescadas, temos uma variedade de espécies. Qual é a atividade da empresa? Neste caso, é restaurante ou takeaway para o consumidor, e outras atividades que são aqui também descritas. Interessante também, há certas empresas, este é o caso temos essa situação em que o IKEA tem várias instalações, vários locais também certificados, e essa informação vem sempre aqui também descrita. Só para resumir, aqui então é onde fazemos a comprovação que o certificado está válido, e aqui também podemos filtrar. Portanto, convido a conhecerem mais este motor de busca. Nós, como referi em fevereiro, vamos também dar algumas indicações através do webinar de como é que podem usar este motor de busca para o vosso produto também. Então, o que é que está disponível? Que espécies é que uma empresa opera, o tipo de atividade e as lojas ou locais, se for o caso, certificados. O que é que não é público, mas que faz parte do âmbito de certificação e que o auditor tem que sempre conhecer, é quais é que são os fornecedores que esta empresa usa para fabricar o produto, e as empresas então subcontratadas que estão incluídas no certificado e que podem fazer esta prestação de serviços, se for o caso de armazenamento, transporte ou até mesmo de processamento. Okay? Temos também na nossa página internacional uma parte dedicada aos documentos oficiais, onde temos os documentos traduzidos, neste caso para português, também temos em espanhol, os documentos relativamente à cadeia de custódia, onde temos as checklists, portanto também aqui é onde podem encontrar essa informação, que nos têm vindo a perguntar bastante. E aqui todos os recursos que nós pensamos que podem ser oportunos para então preparar um processo de início para preparar a auditoria. Temos vídeos em português que estão adaptados, no fundo, se querem apresentar o conceito da cadeia de custódia do MSC ou ASC aos colaboradores internos da empresa, podem também utilizá-lo como formação interna, e outros documentos
Aqui estão também as checklists de pré-auditoria e da auditoria usada pelo auditor. Eu vou partilhar esta informação convosco, esta apresentação, e em caso de dúvida, estamos aqui também para responder. E, resumindo, e já terminando, também deixo aqui o link das pescarias certificadas, que mencionei há pouco, o motor de busca das empresas certificadas e onde podem encontrar também as entidades certificadoras acreditadas pela ACI. Da minha parte foi um prazer e agradeço a vossa participação e atenção. Vou então partilhar um pequeno questionário convosco. Vamos aqui ver se eu consigo. Para então, aqui a partilha. Okay. Peço então que respondam a este pequeno questionário. Ok. Está no chat, tem o questionário. Resta-me perguntar se tem alguma questão sobre o que foi apresentado ou sobre algum tema que também não tenha sido aqui referido. Até agora penso que não temos ainda nenhuma pergunta. Ora, muito bem. Espero que esta informação vos tenha sido útil, de alguma forma. Como referi inicialmente, vamos fazer mais sessões online, uma forma também de apresentarmos esta informação de uma forma que seja mais acessível. Temos aqui uma pergunta, breve explicação dos encargos associados à utilização do selo. Muito bem. Uma pergunta aqui do Rodrigues. Ora, aqui estamos a falar, vou aqui partilhar o ecrã. Okay. Estamos a falar nesta situação em que assinamos o uso do selo azul, o acordo de licença com o MSC. O que é que está implícito aqui na utilização do selo? São duas taxas. Uma taxa fixa anual, ok, pelo uso do selo e por assinar o acordo de licença. E depois, então, uma taxa variável que varia consoante as vendas que são declaradas de produtos que têm o selo azul. No fundo, esta taxa é aplicada ao valor do produto que é vendido com 0,5% do valor líquido do produto vendido. Okay? Eu depois posso remeter mais informação, Hugo, sobre estas taxas e como funcionam, mas basicamente a ter em conta é o processo de declaração de produtos ao MSC e os encargos são então uma taxa anual e esta taxa variável que nós chamamos de royalties, que prende-se com o facto do uso do selo no produto final. Okay? Atenção que aquele exemplo que referia, e isto é uma das questões que nos colocam bastante, de produtos B2B, é necessário ter o acordo de licença, mas não há encargos relativamente aos royalties por usar o selo azul num produto que não vai chegar ao consumidor final. Okay? Isto é importante esclarecer. Espero que tenha esclarecido. O que pergunta também, a simples utilização das siglas MSC não terá custo, exatamente, não terá custo. Ou seja, para então explicar melhor, temos então um produto
que é certificada e que a rastreabilidade é mantida, mas queremos fazer uma comunicação ao consumidor final, é aplicada a taxa de royalties, ok? Se, se não fazermos essa comunicação ao consumidor final, essas vendas são apenas tidas em conta para a taxa anual e não para a taxa de royalties, ok? A utilização das siglas não tem custos, ok? Mas, também para especificar aqui esta questão, um produto que chega ao consumidor final só pode ser comunicado como certificado através daquelas regras do uso do selo azul, ok? No fundo é o selo azul, o claim a dizer que o produto provém de uma pescaria certificada e o código da cadeia de custódia. Temos também uma pergunta da Teresa Carvalheiro. Bom dia, Teresa. Uma empresa que tenha concluído o processo de certificação da cadeia de custódia, mas que ainda não tem um produto com o selo, tem na mesma que ter o acordo de licença para veicular a informação que já tem a certificação. Ora, não tem um produto? Aqui penso que esta questão, Teresa, prende-se com o facto de se esse produto entrou então na empresa como certificado. Penso que sim, ou seja, que se esse produto se entrou como certificado, já faz parte da cadeia de custódia da MSCI-AEC, mas não é necessário o acordo de licença se não vamos usar o selo azul. Okay? Penso que foi essa a questão. Aqui, no fundo, quando pergunta se tem na mesma que vincular a informação que já tem a cadeia de custódia, isso é comprovado pela identificação do produto. Okay? Estamos a falar de um produto B2B. Ok. Ou seja, exato, para colocar, já percebi a questão, Teresa, para colocar no site que tem a cadeia de custódia necessitam um acordo de licença, mas é apenas uma formalização porque o MSC tem que aprovar esses materiais que vão ser colocados no site, ok? Mas não há qualquer custo, está bem? É só uma forma de garantirmos que essa aprovação é feita do nosso lado. Aqui um detalhe também importante, a aprovação de produtos é sempre feita por Londres, pela equipa de licenças de Londres, e a aprovação dos materiais de comunicação é feita pela nossa equipa. Okay? Bom, se não há então mais perguntas, são 11 horas certas, à boa hora britânica. Terminamos então aqui esta sessão, dou por terminada, mas tenho o meu contacto e qualquer questão, estamos aqui então para responder. Obrigado pela vossa participação, pelo vosso interesse nesta sessão e um bom dia a todos e espero que estejam todos bem e seguros, que é mais importante. Um bom dia então e obrigado.